Iniciando os trabalhos, gostaria de chamar ao palco o engenheiro Nelson Covas para a apresentação do histórico da fundação da TQS. Por favor. Olá, pessoal. Muito boa tarde ou boa noite, né? Eu não vou agradecer agora, que eu vou agradecer no final. Mas essa reunião aqui é uma reunião muito informal, simples. É uma reunião de contar histórias que aconteceram com a TQS, né? E vou contar não só os 30 anos. Eu, como sou um pouco idoso, eu vou começar a recordar da década de 70, mas calma que eu só tenho 160 slides, tá? Vocês fiquem sossegados. Porque com a idade a gente ganha experiência. Acabou de chegar aqui agora há pouco um estagiário da TQS que trabalhou conosco em 87, né? E hoje ele é presidente de umas 4 instituições aqui. Você imagina como a TQS é importante, né? O estagiário aprendeu e virou presidente, né? Né, André? Tá? Então, a conversa vai ser muito tranquila, vai ter só contar histórias, contar fatos pitorescos. Nós teremos vários depoimentos aqui sendo apresentados. Alguns colegas também virão aqui contar alguma história sobre todo esse nosso período, né? Então, vamos começar, né? Histórico da fundação. Eu trabalhei, acho que todo mundo sabe, muito tempo numa grande empresa de engenharia, a Malbertec, né? E o primeiro programa que eu fiz foi Vigas. Conclusão, eu mexo em programa de Vigas há 45 anos, né? E não aprendi direito até hoje, vocês veem, né? Então, eu fiz o primeiro programa de Vigas, naquela época a programação era Fortran, só Fortran. Lá na empresa também eu fazia processamento de modelos, pórtico, grelha, pórtico espacial e tudo mais, né? E nós fazíamos processamento para outras empresas externas, né, que me deu um contato interessante com outras empresas. Somente usávamos computador de grande porte, era IBM ou Control-Data, e o pagamento do processamento era sempre por recurso utilizado, muito caro. A Malbertec investiu muito nessa época aí em informática para engenharia de estruturas, era uma empresa de ponta, fazia projetos arrojados e precisava da ferramenta, né? Então, nós trabalhamos só cartão perfurado. Cada linha que vocês vê hoje de qualquer dado de programa ou qualquer linha de programa era tudo um cartão, né? A saída só listagem alfanumérica, nada de gráfico, né? Era uma loucura. O que tinha que se trabalhar nessa época para resolver um pórtico não era fácil. E o pior, você fazia o cartão, passava, errava o processamento, tinha que pagar de novo, né? Então, era um estresse. Bom, quem trabalha com tensão era um estresse total, né? Agora, eu sempre tive uma enorme motivação, que era fazer programa de computador para melhorar as condições de trabalho do engenheiro estrutural. Isso foi o que motivou muito na época. Eu tinha lá os colegas fantásticos, capacitados, que tinham que resolver, imagina na época, né, estruturas complexas com modelos limitados, e tinha que fazer muita engenharia, né, tinha que pegar o beton calendro, entender a estrutura. Então, para mim, a satisfação que eu tinha quando fazia um sistema e melhorava a condição de trabalho do colega era a minha grande realização. E vou dizer mais, é a grande realização minha até hoje, né? Toda vez que a TQS faz um programa novo, coloca uma função nova, que ajuda vocês, eu fico super realizado. É muito bom, né? Bem, seguindo, de 80 a 86, eu passei por 3 empresas, tá? E por isso que eu fiz esse quadrinho aqui, a primeira Promon, a segunda Intertec, que é do Grupo Temag, e terceiro Método Informática. Paralelamente, eu montei uma empresa chamada Engemicro, tá? Que funcionou de 81 a 84, que eu fazia, junto com outro colega, um desenvolvimento próprio de vigas também, né?
Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu nessas 3 empresas, rapidamente, para vocês perceberem qual que foi o trajeto do sistema de vigas nessas 3 empresas. A nossa empresa de informática, ela foi formada do caminho inverso. Geralmente, quem quer montar uma empresa de informática para estruturas, começa fazendo modelagem, análise, dimensionamento, detalhamento e todos os elementos, né? Não, nós começamos lá embaixo, elemento de vigas. Vamos resolver vigas. É uma solução que não era lógica, mas era uma solução que saiu naturalmente, que eu vou contar para vocês. Agora não vai dar para contar, né? Vamos ver? Bom, Promon. Eu estava na Mobertec, muito bem, tinha colegas espetaculares, mas, vocês sabem bem, baixou uma crise terrível e eu achei melhor ir trabalhar em outro lugar para aliviar a despesa da empresa. Peguei o jornal Estado de São Paulo, tinha um anúncio, felizmente, um anúncio do Estado de São Paulo, falava, Promon contratando engenheiro de software que quer trabalhar em CAD. Mandei o currículo e fui contratado. Lá na Promon foi uma experiência interessante. Nós trabalhamos com CAD também para engenharia de estruturas, né? Mas na Promon, 2 coisas me impactaram, tá? Tinha uma equipe lá também muito boa, tinha um engenheiro eletrônico. Um engenheiro eletrônico que me apresentou, em 1980, um microcomputador com a linguagem Fortran. Então, ele falou, não, eu comprei umas peças na Santa Efigênia e eu montei um microcomputador em 80, você não quer ver? Eu falei, nossa, se eu quero ver. Então é o seguinte, esse colega comprou uma placa, tinha uma televisão velha, comprou um disquete, um teclado, juntou os fios e falou, eu tenho o Fortran. Fui lá, olhei, falei, que espetacular, hein? Aquele dia, para mim, o mundo mudou, né? Eu estava acostumado a pagar caro para o processamento, eu vi e falei, nossa, dá para fazer muita coisa aqui. E também lá eu conheci um engenheiro chamado Luiz Esmanhoto, que escreveu um artigo chamado CAD, Fundamento e Tecnologia, que foi marcante na minha carreira profissional. É um trabalho que, se trocasse o nome hoje por BIM, Fundamento e Tecnologia, era válido, né? E nós fomos fazer sistema seguindo esse procedimento. Aqui, inclusive, lá na Promon, também esse projeto tinha um programa de vigas, que desenhava vigas sendo feito, até a engenheira Eri, que trabalhava nesse projeto, que está aqui presente, agora que eu vi a Eri ali, né, Eri? Tá? Mas esse programa de vigas da Promon era um programa bastante avançado, que já pegava dado de grelha, hein? Tá? Mas o programa de vigas da Promon eu não trabalhei muito não, né, Eri? Tá? Eu só via você trabalhando lá, né? Então, a Promon foi marcante para isso. Depois, a Promon também reduziu, acabou a verba, né? E tivemos que mudar, né? Mas, em 81, aconteceu uma outra coisa fundamental. Um colega de Itajaí, chamado Paulo Sérgio Arias, e trabalhava com ele também o engenheiro Sérgio Lozovei, que está aqui presente, né? De Itajaí, viu que tinha computador, o Paulo é um empresário, né? E ele chegou aqui e falou, quero que você faça um programa de vigas para mim. Tá? Veio aqui na Polimax, comprou o micro, me entregou e acertou o que tinha que fazer com o programa e falou, eu pago para fazer o programa. Né? Foi aí que eu montei aquela empresa Engemicro para fazer isso. Então, essa questão aí da Enteco, né, que era a empresa do Paulo Sérgio, foi muito importante, porque ele forçou que eu fizesse um programa de vigas na época para micro. Passou a especificação técnica, deu equipamento e pagou pelo desenvolvimento. Né? Viabilizou em G-Micro, viabilizou sair um programa de vigas para micro. Só que o programa não desenhava nada, né? Só fazia cálculo de esforços, dimensionava alguma coisa, saía a listagem, né? Mas na época era um grande progresso para micro, porque não se pagava por processamento como se pagava em computador grande porte. Tinha até ali um logotipo da Engemicro, vocês estão vendo ali, tinha até um preço de programa em ORTN, né? Quem lembra de ORTN tem uma certa idade, não é isso? Tá? Okay? Os mais jovens aí nem sabem o que é isso, BTN, ORTN, não é isso? Bem, seguindo um pouquinho agora. Aí a Promon acabou a verba e um colega meu me chamou para trabalhar aqui na Intertec Serviço do Grupo da Temag. Eles estavam implantando um sistema Intergraph, fantástico na época, que era um PDP, 2 estação gráfica, plotter de pena, plotter eletrostático, mesa, investimento desse equipamento na época, $400 mil, né?
bastante. E o dólar, na época, era uns R$5, né? Então, hoje é uns 2 milhões de reais. Aí eu cheguei na Intertec e fui lá trabalhar, né? Vi aquele monstro de computador e eu falei, nossa, mas eu só sei Fortran, não é isso? Eu não sei nada de computação. Eu estava uma semana lá trabalhando, eu recebi uma ligação de um colega, que vocês conhecem também, o Idec Chitani, né? O Idec trabalhava no Ferraz, falou, Nelson, nós estamos aqui desmobilizando o setor de informática, você não quer contratar o meu pessoal? O Abraham Bell que pode ir para aí. Aí eu falei, ah, é? Aí eu falei, manda urgente, não é verdade? Então, é que eu falo, isso aí, gente, é providência divina, não tem outra coisa, né? É uma incrível coincidência, o IDEC me liga, manda o Abraham para trabalhar comigo, e desse dia em diante que o Abraham chegou, a minha vida mudou, não é isso, tá? Eu acho, o Abraham chegou lá, na época tinha uns 24 anos, né? Né, Abraham? Uns 24, né? E eu falei assim, nossa, e esse computador complicado? Olha, mas não deu 15 dias, o Abraham já entendia tudo, dominava tudo, fazia o equipamento trabalhar à vontade. Eu falei, o Abraham caiu do céu, não é verdade? Literalmente, né? Então, certas coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes você não tem explicação, mas tudo tem uma lógica, né? Então, para mim, o grande acontecimento da Intertec não foi o Abraham, na verdade, tá? Esse trabalho da Intertec era interessante. Ele foi contratado, esse sistema caro, para 2 projetos. Paulo e Petro, prospecção sísmica, né? E projeto de tubulações, desenho de tubulações do projeto nuclear brasileiro, né? Vocês veem que os 2 projetos deram certo, né? Plenamente sucesso, não é isso, tá? Vocês imaginam que nós tínhamos lá 15 mil desenhos a realizar, nós estávamos pensando em comprar um outro sistema até, né? E a Paulo e Petro aqui chegou, nós tivemos aí 600 horas de fila de plotagem no plot eletrostático, que era uma loucura. E eu ia lá todo sábado, domingo, a cada 6 horas trocar fita, né? Bem, mas o seguinte, como os 2 projetos não vingaram, né? Não vingaram, a gente precisou, eu e o Abraham ficamos na incumbência de arrumar a aplicação para pagar o sistema, né? Que bela tarefa, hein? Aí eu falei para o Abraham, nós temos aquele Vigas da Engemico lá que eu fiz, por que você não faz um programa de desenho, né? Quem sabe a gente bota um programa para desenhar vigas nesse sistema. Olha, em um mês, aí sentamos, definimos aquele arquivo .gel. Eu falei, eu gravo tudo que é importante, você faz o desenho. Em um mês ele fez um programa de desenho do Vigas. Não, nem isso, né? E saiu um programa de desenho de viga de concreto armado, né? Nesse sistema. Então, vocês vejam bem, a Inteco me ajudou muito quando eu fiz o sistema para micro. Chegamos aqui na Intertec, por outras razões, fizemos um programa de desenho, né? Tá? E esse sistema Intergraph foi muito importante para a gente, porque era um sistema avançado e aprendemos muito computação gráfica nessa época, né? Bom, aí nós fomos oferecer para clientes. Como é que funcionava o Vigas? A Engemicro, imagina só, eu estava ali com a minha veia comercial, né? Então a Engemicro vendia o programa para o engenheiro estrutural, ele processava, transmitia os dados para a Intertec, nós fazíamos o desenho, fazia edição e saía um desenho de vigas pronto, né? Solução brilhante, não é isso? Eu conseguia vender pela Engemicro, a Intertec ganhava dinheiro, aquela maravilha, né? Mas as coisas não dão certo, na verdade, na vida, né? A gente pensa uma coisa e acaba não dando certo. O primeiro grande usuário aí foi o Deluca, né? Agora, gente, lembra uma coisa, nessa época aí, você não conseguia, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Você não conseguia, não tinha e-mail, você não conseguia passar dado de lugar nenhum para outro equipamento. Foi uma epopeia tirar os dados do microcomputador em disquete e levar para esse Intergraph. Passava para o IBM grande porte, fita magnética, tá? Mas a gente conseguiu fazer, o Abraham fazia tudo funcionar, né? Então, pegamos lá o Cláudio Deluca, começamos a processar e soltar desenho, né? Que era uma coisa muito interessante. Mas é o seguinte, o que não deu certo nisso aqui, né? Eu achava que o programa de desenho de vigas ia sair com o desenho 90% pronto, hein? Nem hoje sai, depois de 30 anos, né? Que otimismo, né? Então, dava muita edição. E o preço da estação gráfica inviabilizava a operação. Tá?
Sem contar que o primeiro amigo que foi lá pedir para plotar era um colega meu de faculdade, muito amigo, chamado Claudinei Pinheiro Machado. Não sei se vocês conhecem o Claudinei. E o Claudinei é exigente ao extremo. As primeiras folhas que eu fiz para o Claudinei, ele pintou tudo de amarelo, né, pô? Aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Bem, mas aí não deu certo, né? Mas aí a vida... Bom, esse sistema caro acabou sendo pago porque nós arrumamos uma aplicação para fazer para a Petrobras. A Petrobras era um grande cliente na parte de sísmica e depois tudo se resolveu. Mas a crise também estava chegando lá na Temag, na Intertec, e aí, providencialmente, eu recebi um convite para trabalhar nessa empresa Método Informática de um amigo que foi para lá e me chamou também, né? Aí eu fui para a Método, e o que fomos fazer lá? Desenvolvimento de sistemas gerais para microcomputador, só que o produto principal, gestão de estoques do mercado atacadista, né? Aprendemos bem o que é a gestão de estoque de mercado atacadista, né? E dar o apoio de informática à empresa de engenharia. Mas quando eu fui para a Método, eu falei, eu quero continuar trabalhando no software de estruturas, porque eu gosto, trabalhei há muitos anos, tenho experiência. E aí o Hugo Rosa falou, não, você pode trabalhar com isso. Não é prioridade nossa isso, porque é um negócio pequeno o software de estruturas. Não tem futuro isso, ele falou. A Método quer fazer coisas grandes. Mas ele falou, você quer trabalhar? O Hugo é um cara sensacional. Ele falou, a Método Informática compra o software da Engemicro, você fecha a Engemicro, você faz o que você quiser aqui, mas não deixa de fazer as coisas prioritárias nossas. Eu falei, tudo bem, fui para lá, né? Bem, mas aí aquela tentação, né? Chegou em 85, sei lá, apareceu o micro IBM-PC, disco rígido de 10 megabytes, incrível, né? Puxa, o que dava para fazer com isso? Apareceu o plotter Digicom, apareceu impressora Epson, carro largo para desenhar, e aquela tentação nossa, fala, puxa vida, agora daria para colocar um Vigas em micro, né? Sempre o Vigas na cabeça, lembra que eu falei para vocês? Começamos com o Vigas, né? Eu estou contando a história de Vigas, não é da minha experiência, né? Bem, aí é o seguinte, aí apareceu um engenheiro colega, o César Pereira Lopes, que ficou de estar aqui sem falta, e chegou para mim, teve uns problemas com desenhista na época, todo mundo tinha, né? E ele falou, eu quero ficar independente de desenhista. Chegou para mim e falou, olha, você tem que fazer um programa para mim de desenhar vigas em micro. Olha que eu já tinha o desenho lá da Intertec, já tinha o desenho de micro que tinha feito para a Inteco. Aí nós falamos, e ele falou, o que vocês precisam? Nós falamos, dinheiro, né, pô, tá? E ele falou, isso eu tenho. Opa, aí mudou de figura, né? Aí ele comprou o micro e o plotter para a gente, pagou o desenvolvimento e saímos com o programa de vigas em micro, desenhando em plotter autônomo, né? Tá? Isso foi uma revolução. E assim nasceu o primeiro programa de vigas. Quer dizer, ele foi sendo gestado numa empresa, na outra, à custa de muito trabalho, coisas não prioritárias, né? Pronto, saiu o programa de vigas. Olha aí que bela estação gráfica que tinha, né? Um computador com uma telinha bem sem vergonha, mas que na época era espetacular, um plotter, uma impressora, né? E conseguia desenhar vigas. Agora, para explicar para vocês o que era 86, né? 86 saiu o famoso plano cruzado do ministro da Fazenda, era o engenheiro Dilson Funari, engenheiro civil, tabelou juros, a inflação era um absurdo. Então, em 86, o que aconteceu? O mercado de projeto de estruturas teve um aquecimento enorme. Os preços dos projetos se elevaram muito acima da tabela de preço do IE, que era de referência, né? O pessoal dava a tabela normal, aí tinha, não é simétrico, mais 10%. Tem vento, mais 10%. Tem transição, mais 10%. Não era assim? E ainda no final o engenheiro colocava, vou colocar mais 20% porque eu não quero pegar o projeto. Dava o preço. E o cara falava, você me entrega a carga na fundação quando? Não era assim, Sueli? Era, né? Na época, os projetos possuíam muitas vigas, que não é o caso de hoje, mudou, 50% do desenho era vigas. A empresa de projetos procurava alternativas ao trabalho dos desenhistas. Então, tinha um enorme mercado para sistema de projeto de vigas com desenho. Tá? Então, eu falei, puxa vida, estou legal, fizemos aqui na Meta um programa de desenho, um mercado enorme, né? Acertamos. Agora, o milagre durou até novembro de 86, foi de março a novembro, né? O plano cruzado, tá? Mas depois daí veio uma recessão muito brava, mas muito projeto tinha sido contratado,
a obra tinha sido vendida e tinha que acabar o projeto, né? Então, o Vigas tinha que continuar trabalhando. Bem, nessa época aqui, nós tínhamos vários clientes aqui, César Pereira Lopes, Deluca, Codesp, Figueiredo Ferraz, Júlio Cassol e Mário Franco, GTP, Zoco de Londrina, Graziano Weichenberg, Eduardo Penteado, Saldanha, Dizem, vários que vocês conhecem aí, né? Tá? Bem, então estava indo vento em popa. Agora, a Método não estava contente com a questão de vigas, né, de desenho. Lembra que eu falei para vocês que projeto para eles era um negócio pequeno. Aí eu, querendo fazer vigas, né, trabalhando no vigas. Aconteceu o seguinte, o mercado estava aquecido em todos os setores, em setembro a Método botou um novo diretor na empresa que mudou a estratégia de software, né, eles queriam mais representar software de externo, né? E eu fiquei com uma herança daqueles que já venderam, que já tinham vendido, de dar manutenção, atender o cliente, e o Vigas dependia muita parte da minha pessoa, né? Então eu fiquei numa situação difícil. Por quê? Eu tinha que dar manutenção, mas não era prioridade para a empresa, tá? O que eu fiz então? Fiz a decisão, desliguei da 1000, saí, eu era sócio, mas só 5%, e resolvi continuar a desenvolver o Vigas numa empresa minha. Foi aí que eu criei essa tal de TechSys, né? Que alguns aqui, bastante aqui, conhecem já, né? Tá? Só que é o seguinte, evidentemente que eu não podia levar o software que eu fiz lá na Método, né? Então, fizemos um acordo, a 1000 transferiu o software para a TechSys, e a TechSys teve que pagar todo o desenvolvimento do software e tudo aquilo que a Método tinha pago para a Engemicro, né? Então, foi uns 2 anos bem difíceis de pagamento de dívida, né? E o mercado entrou em recessão, tá? Mas, com trabalho, com os clientes, a gente conseguia superar, né? Eu me lembro que na fundação da TechSys, fomos ao Bradesco, compramos um computador em 24 parcelas, não é isso, financiado, e vamos trabalhar, não é isso? Tá? Então, gente, e aí na TechSys saiu o programa de Vigas, tem até um folheto antigo que eu consegui recuperar, tá? Então, foi com essa história que eu disse para vocês, que, por acaso, nós começamos no fim de Vigas e saiu um sistema que praticamente viabilizou o nascimento da empresa e a expansão para as outras coisas. Tá? Então, não tem nada muito programado, é atender cliente, né? É ver aonde o mercado está indo e fazer um trabalho bem feito e manter os clientes. Né? Tá?